Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal e uma perguntinha que eu vou deixar aqui agora para vocês. Quantas vezes, independente da popularidade, o sucesso de um grupo começou a desandar após a primeira saída de um membro? 2, 3... Dá para contar alguns casos, né? Bom, apesar de na maioria das vezes a formação original ser um pilar essencial para que a história de um grupo ou uma banda tenha uma boa longevidade, isso não é exatamente uma regra, e às vezes a mágica de verdade acaba acontecendo após algumas modificações. A formação mais icônica do Destiny's Child veio na sua terceira formação, afinal foi após a entrada e saída de 3 integrantes entre 1997 e 2000 que Beyoncé, Kelly Rowland e Michelle Williams deram rosto ao line-up que ficou melhor marcado aí na memória do público. Steve Nicks entrou para o Fleetwood Mac quando a banda já tinha quase 10 anos de estrada, e é praticamente impossível, né, imaginar que a banda chegaria aonde chegou sem ela. E um outro caso que sem dúvida se encaixa dentro desses exemplos que fogem à regra e que se tornaram gigantes após uma mudança na sua formação é o Black Eyed Peas, um dos grupos mais populares no mundo inteiro. Em uma breve passagem pelo currículo da banda, o Black Eyed Peas já vendeu mais de 100 milhões de cópias mundialmente, somando todos os seus singles e álbuns. Das suas 12 indicações que eles receberam ao longo da sua carreira, foram 6 vitórias no Grammy. Suas turnês lotaram estádios pelo mundo inteiro, mas certamente nada os torna tão reconhecíveis quanto os seus próprios hits, que se eu pedir para vocês listar os primeiros que vêm à cabeça, certamente não vai ser apenas 1, 2, 3, 4, mas vários. Das suas origens humildes fazendo rap de conscientização social, o grupo entrou para a história com algumas das maiores músicas pop dos últimos tempos. São mais de 25 anos de carreira, é muito tempo. Mas essa virada de chave para o mainstream é bem pontuada na história do grupo, com data e nome. Vocês sempre pediram para fazer um vídeo sobre o Black Eyed Peas, vocês também sempre pediram para fazer um vídeo sobre a Fergie. Cada lado tem histórias que a gente pode se aprofundar mais detalhadamente, de forma separada. Mas por que antes a gente não relembra aqui quando o caminho desses dois se cruzou e mudou para sempre a história deles? A ponto de que até hoje, com cada um pro seu lado novamente, é até difícil ainda desassociar um do outro. Mas antes da gente começar, só deixar aqui aquele lembretezinho de sempre de deixar o like aí no vídeo para não esquecer depois, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, tô também no Twitter, no Instagram, no TikTok. Tem vários temas que não cabem em um vídeo completo aqui, não rendem, né, na verdade, um vídeo completo, e eu tô levando diretamente para lá. Tem outras coisinhas também, já tem alguns outros conteúdos por lá também. E bom, recados dados, agora sim, vamos lá. Antes do caminho desses dois se encontrar, cada um vinha de backgrounds bem diferentes. E começando por ordem alfabética, vamos aqui primeiro com o lado do Black Eyed Peas. Antes da banda lançar o seu primeiro single em 1997, a história do grupo começa lá por meados dos anos 80, mais especificamente em 1988, quando William James Adams Jr., melhor conhecido por todos apenas como will.i.am, e Alan Pineda Lindo, a.k.a. Apple the App, que já se conheciam, aliás, desde a época do colegial, começaram a tocar juntos em Los Angeles, até que no começo dos anos 90, em 1992, eles descolaram um contrato com a gravadora e, adicionando novos integrantes, até então dupla, virou um grupo de hip hop chamado At Bang Clan. A formação desse primeiro projeto se manteve de 1992 a 1995, quando alguns integrantes saíram, abrindo vaga para que outros entrassem, sendo um deles o jovem Jamie Luiz Gomes, que posteriormente passou a ser conhecido como nosso querido Tabu. E aproveitando o clima de mudanças, junto da nova formação veio também a ideia de atualizar o nome do grupo, que a partir daí passou a se chamar oficialmente Black Eyed Peas. Após descolar um contrato com a Interscope, em 1997 o primeiro single do Black Eyed Peas, o Fallin' Up, chegava ao mercado abrindo caminho para o seu primeiro álbum de estúdio, que seria lançado no ano seguinte. E provavelmente, tudo o que você pensa quando se fala em Black Eyed Peas hoje em dia era bem diferente naquela época, tanto em sonoridade, quanto em letra e até mesmo pelo visual. Apesar desse disco não ter sido um sucesso, no ano 2000 o grupo retornou com seu segundo álbum de estúdio, o Bridging the Gap, já abrindo com isso um caminho para uma sonoridade mais pop, e graças à parceria com a Macy Gray na faixa Request Line, eles tiveram a sua primeira entrada na parada de singles dos Estados Unidos, alcançando a posição de número 63 no Hot 100 da Billboard. Alguma coisa parecia ter mudado aí após essa parceria com a Grace ter dado ali um pequeno sinal de hit. A gravadora começou a pressionar o grupo para que eles fizessem um som mais comercial, mas a princípio eles foram bem resistentes, porque dentro da cena do hip hop eles não queriam ficar com essa imagem de vendidos. Mas é aquilo também, né? Conversando, tudo se ajeita. Por volta de 2002, o Black Eyed Peas começou a procurar por uma voz feminina para algumas faixas do próximo álbum que eles iriam lançar.
Alguns já devem até saber dessa informação, mas por já conhecê-la, o primeiro convite para essa vaga foi feito pelo Will para Nicole Scherzinger, que já tinha uma certa popularidade nos Estados Unidos por vencer o programa Popstars de lá, aquele mesmo que revelou o Rouge aqui no Brasil. E apesar do caminho deles ter se cruzado bastante nos anos seguintes, o Will sempre foi um grande apoiador da Nicole, tem até apresentações do grupo, né, onde ela canta junto com eles e tal. Aquele ainda não era exatamente o momento. Isso acabou deixando com que essa vaga fosse um pouco mais para frente preenchida por ela mesma, Stacey Ferguson. Mas quem era exatamente ela? Nascida no dia 27 de março de 1975 no estado da Califórnia, desde criança Fergie já tinha esse sonho de ser uma estrela, já fazia aulas de dança desde pequena, mas antes de colocar o seu rosto na telinha, seus primeiros trabalhos foram como dubladora para personagens de animação como Snoopy e Charlie Brown, que, parando pra pensar, eram a mesma coisa, né? Mas em diferentes formatos naquela época. Enquanto o will.i.am e o Applejack estavam lá por Los Angeles tentando fazer o deles, em algum lugar ali na mesma cidade, a pequena Stacey fazia sua estreia na TV como parte do elenco do programa Kids Incorporated, transmitido pelo Disney Channel, da qual ela fez parte de 1984 a 1989. Ou seja, apesar de muita gente citar Britney Spears, Christina Aguilera, Jessica Simpson, Ryan Gosling, Justin Timberlake como a primeira geração de X-Acts, antes deles, antes mesmo do Clube do Mickey, teve uma geração que veio antes, e que, além da Fergie, também foi o passaporte para Hollywood para nomes como Mario Lopes, Jennifer Love Hewitt, Brian Fredman e Brittany Murphy. Como tudo que envolve o Disney Channel, em algum momento a galera tem ali que soltar a voz, olha só que fofa a Fergie cantando Madonna com apenas 11 aninhos na época. Após o seu contrato com a Disney encerrar, Fergie continuou seguindo uma carreira artística e fez vários trabalhos como modelo mirim, mas logo no início dos anos 90 ela pegou a sua carreira musical para levar mais a sério e ao lado de Renee Sands, com quem ela era colega de elenco na Disney, e da hoje atriz Stephanie Riddle, as três formaram uma girl band de R&B/pop chamada Wild Orchid e após 2 anos tentando algo, em 1994 elas fecharam um contrato com a RCA. O primeiro álbum de estúdio do grupo, no entanto, só foi lançado em 1997, e apesar dos 3 singles que o disco teve terem entrado no Hot 100 da Billboard, o álbum em si não obteve tanto sucesso comercial, acabou alcançando apenas a posição de número 153 e vendendo ao todo aproximadamente 1 milhão de cópias. Eu sei que hoje em dia vender 1 milhão de cópias é muita coisa, né? Mas lá naquela época, dependendo do tamanho do investimento que a gravadora fez em cima de você, já era ali motivo para ficar atento para ver se a gravadora realmente ia continuar investindo. Nesse caso, ao lado do Wild Orchid, Fergie lançou mais 2 álbuns, o Oxygen, de 1998, e o Fire, de 2001, trazendo nesse último uma sonoridade ali mais dance pop para a época. Mas como claramente as coisas não estavam ali indo muito para frente, Fergie acabou deixando o grupo em busca de novos horizontes. E bom, o que é que vocês acham que aconteceu a partir daqui? É bem claro que até aquele momento os 2 lados da história já tinham uma carreira que já vinha sendo construída de vários anos antes, mas que ainda não havia atingido tudo o que eles poderiam. No entanto, só foi eles se encontrar que tudo mudou. Após sair do Wild Orchid, a Fergie tinha a pretensão de seguir em carreira solo, só que aí no meio desse caminho ela acabou recebendo um convite para gravar uma música, para fazer os vocais de uma música para o 3º álbum do Black Eyed Peas. Só que a química que eles tiveram foi tão grande que ao invés de uma, ela acabou gravando os vocais para 5 faixas. Jim Ivone, presidente da Interscope na época, percebeu ali o que tinha acontecido e, antes que o 3º álbum de estúdio do grupo fosse lançado, ofereceu a Fergie um convite para ela se tornar integrante fixa do Black Eyed Peas, no que ela aceitou, e quando o LA Funk foi lançado, pela primeira vez, a capa de um álbum do grupo apresentava 4 membros. 2 curiosidades é que, primeiro, até aquele momento a Fergie ainda usava o Stacey como seu nome artístico e foi coincidindo com a sua entrada no grupo que ela passou então a adotar o Fergie, bem como o Black Eyed Peas também fez uma leve alteração no nome do grupo, passando então, a partir daquele momento, a se chamar The Black Eyed Peas. Tudo novo, tudo fresh, era um novo recomeço de algo que eles ainda nem tinham noção do que viria pela frente, mas quando o primeiro single dessa nova fase foi lançado, os 4 integrantes então haviam se tornado estrelas mundialmente reconhecidas. Where's the Love foi o primeiro sucesso internacional do grupo, a faixa alcançou o primeiro lugar em mais de 20 países e só no Reino Unido foram mais de 2 milhões de cópias,
tornando esse o maior sucesso de 2003 no país. Foi com esse line-up e com essa música que muita gente conheceu o Black Eyed Peas, mas até quem já acompanhava antes também aprovou demais essa reinvenção que eles estavam apresentando naquele momento, mas ainda era apenas o começo de um verdadeiro fenômeno que ia deixar sua marca no mundo da música de diferentes formas. Do Elefunk foram ainda extraídos mais 3 singles: Shut Up, aquela música que a Fergie gravou como teste e que foi a ponte para sua entrada definitiva no grupo, Hey Mama e Let's Get Started, todos grandes sucessos e que, além de prêmios, turnês mundiais e aclamação da crítica, fez com que o álbum vendesse até o fim da primeira década dos anos 2000 quase 10 milhões de cópias em todo o mundo. Foi aí o match perfeito, né? Se algo, podemos dizer assim, faltava para o Black Eyed Peas, a Fergie também ainda não havia encontrado a melhor forma de explorar todo o seu potencial, mas uma vez que os dois se encontraram, tudo fluiu. Em 2005, a banda lançou o álbum Monkey Business, vendendo mais uma vez quase 10 milhões de cópias mundialmente. E sobre os singles dessa era, mesmo sem citar números, eu acho que só os nomes falam por si só. Afinal, aqui a gente está falando do álbum que trouxe hits como Don't Funk With My Heart, My Humps, Pump It, e uma que tocou no mundo inteiro, mas principalmente aqui no Brasil, a clássica Don't Lie. Algo ainda maior e mais inesperado iria acontecer 4 anos depois, quando que talvez seja o maior, mais amado, mas ao mesmo tempo mais odiado álbum do Black Eyed Peas foi lançado, porque, independente de qual lado da história você tivesse, não existiu uma alma viva nesse planeta que passou batido pela era The End, ou The Energy Never Dies. Porque dá só aqui uma olhada nas 5 músicas que abrem esse disco: Boom Boom Pow, Rock the Body, Meet Me Halfway, I'm a Bee e I Got a Feeling. Você tá entendendo? Foi novamente uma reinvenção pro grupo, tocou tanto que eu imagino que muita gente possa até guardar um ranço até hoje, mas naquele momento era tipo o som do futuro. E ainda que não a longo prazo, não tem nem como dizer que não foi, né? Porque olha só a onda de eletropop que se abriu após o lançamento desse disco. Em 2009, o Black Eyed Peas ficou por 6 meses seguidos em número 1 no Hot 100 da Billboard, metade desse tempo com Boom Boom Pow e a outra metade com I Got a Feeling. Você podia até tentar, mas não tinha como escapar deles. Tudo bem que era música de festa, por vezes até robótica, mas que eram carregadas de muita emoção e rimas certeiras. Se a música não era o suficiente, eles te ganhavam pelos visuais. Se os visuais não eram o suficiente, eles te ganhavam pelas performances. Na onda dos flash mobs que dominavam 2009, quem que não lembra daquela performance de arrepiar até o último fio de cabelo que eles fizeram na Oprah, sabe? E isso sem contar na forma, como depois do Michael Jackson, eles redefiniram todo o show do Super Bowl, como a gente bem já falou no vídeo da evolução do Halftime Show que a gente tem por aqui, que se você não assistiu ainda, vou deixar o link aqui nos cards. Definitivamente, naquele momento, eles eram o momento. É como bem dizia aquela frase do The Office, o Black Eyed Peas era o rock para quem não gostava do rock, o pop para quem não gostava do pop e o rap para quem não gostava do rap. Eu acho que não tem forma melhor de definir eles. Olhando para trás, a ideia que se tem é que o Black Eyed Peas mudava tudo a cada 2 eras. Teve as 2 primeiras sem a Fergie, o Elefunk e o Monkey Business, que tinham ali uma proposta similar, e depois do The End veio The Beginning, que ainda estava ali na mesma energia e ainda trouxe singles como The Time, Just Can't Get Enough e Don't Stop the Party. Rumos diferentes foram seguidos após o lançamento desse 6º álbum. Fergie se foi para nunca mais voltar. Foram 8 anos sem o lançamento de nenhum novo disco até o Masters of the Sun Volume 1 de 2018, disco esse onde eles resgatam as raízes da fase pré-mainstream do grupo e focaram em temas como racismo, desigualdade social, políticas de arma e leis de imigração, e o mais recente, Translation de 2020, apostando em uma sonoridade latina misturada com elementos eletrônicos e alcançando novamente novos hits como Ritmo com J Balvin e, claro, Girl Like Me com a Shakira. O Black Eyed Peas começou sem a Fergie e hoje ele se mantém muito bem sem ela. Fergie em carreira solo também tem os seus marcos icônicos, e assim como o grupo, você não precisa mais que 10 segundos para listar aí pelo menos 3 ou 4 hits que ela emplacou por conta própria. Juntos, no entanto, eles criaram fórmulas e misturaram todo tipo de som que era possível, com um impacto sonoro e visual na indústria e mostrando novas possibilidades tanto para o pop quanto para o rap.
Algo que a gente pode tentar refletir aqui é que, por mais que o grupo tenha começado como um trio e 15 anos depois tenha encontrado formas de novamente se reinventar como trio, a presença da Fergie nos seus anos mais áureos mexeu com a estrutura, mexeu com a dinâmica e até mesmo com o que o público espera deles. Fergie trouxe um tempero que, sem ela, até hoje eles ainda estão tentando encontrar como suprir isso. O will.i.am, por outro lado, é um dos nomes mais influentes da indústria musical e que, com um estalar de dedos, ele consegue levar qualquer convidado que ele queira para preencher esse vazio que a Fergie deixou. Uma hora com a Shakira, outra hora com a Ciel, J Balvin, Saweetie, Anitta, Ozuna, Nicole Scherzinger, Jéssica Reynoso, que acompanha a banda há um bom tempo, mesmo sem ser anunciada como integrante fixa. E eu acho que isso nos leva a uma pergunta. Fergie foi o coração ou as pernas do Black Eyed Peas? Ela era o coração e sem ela eles ainda sempre tentam suprir essa falta, essa dinâmica que ela causou após a sua passagem por lá? Ou ela era as pernas que eles precisavam para levar o trio até o sucesso mundial? Uma coisa é certa, não existe história baseada em si, e essa do Black Eyed Peas, com certeza, não seria a mesma sem ela. Dito isso, hoje são momentos diferentes para cada um, e como o próprio Tabu falou há não muito tempo atrás, apesar da Fergie ser para sempre uma membro da família e as portas estar sempre abertas para ela, o foco deles hoje é trabalhar com outras pessoas, assim como o foco da Fergie hoje é focar na sua família. É importante frisar que essa separação, seja momentânea ou definitiva, envolve mais escolhas pessoais do que razões mais críticas. Nunca nenhum dos lados deu qualquer indício de que há alguma tensão entre eles ou algo do tipo. E se tem um grupo pop que eu super consigo ver igual a alguns de rock, bem velhinhos, com os seus 60, 70 anos, mas ainda assim dando tudo no palco, esse grupo é o Black Eyed Peas. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito, compartilha aí com o pessoal, aquele esqueminha. Beleza? Por hoje é isso e vamos nessa!